Fala, minha gente, vamos falar um pouco desse empate sofrível de se assistir entre Grêmio e Godoy Cruz, 1 a 1 na Arena, e um jogo onde praticamente sacramenta que o Grêmio vai disputar os playoffs, ou melhor dizendo, a repescagem da Sul-Americana, o que já é uma vergonha por si só. O Grêmio que está num grupo com Godoy Cruz, Atlético Grau e Sportivo Luqueno. E mesmo pegando esses adversários imensamente inferiores que o Grêmio, até mesmo no papel e também na estrutura, enfim, em vários conceitos, o Grêmio mesmo assim faz a vergonha, o papelão de ser, até o momento, o segundo colocado. Tudo bem que ainda pode ser o primeiro, mas muito improvável que isso aí aconteça e o Grêmio deve de fato ter que disputar a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana com alguém que vai ser eliminado da Libertadores, vai pegar uma terceira posição de grupo. E isso aí eu já não sei quem que pode ser, pode vir um adversário tudo bem, um pouco mais fraco, mas também pode ser um adversário mais forte e tende a ser um adversário mais forte do que os times que o Grêmio jogou até agora na Sul-Americana, o que pode complicar muito fazer uma eliminação já bem prematura do Grêmio nesta competição sul-americana que o Grêmio está disputando nesse ano, que eu acharia muito interessante ganhar, afinal de contas, se o Grêmio vencer a Sul-Americana, o que convenhamos já é uma coisa distante até de se imaginar, o Grêmio se tornaria, ao lado do São Paulo, o único campeão de tudo no futebol brasileiro, tá certo? Mas sobre a partida, então, um jogo, como eu disse, sofrível de se assistir. O Grêmio, mesmo que tenha criado algumas oportunidades não tão claras, a maioria delas foi finalizações de fora, com o Bright White sendo muito ativo, de fora da área, finalizações no primeiro, no segundo tempo. A bem, na verdade, ele até teve uma na primeira etapa de dentro da área, que ele escora de cabeça e dá um chute muito forte para a lua de canhota, mas um Grêmio diferente na escalação, porque no resultado, infelizmente, acabou sendo igual os outros jogos no comando do Mano Menezes, onde abre o placar, mas infelizmente em algum determinado momento da partida, às vezes no final, às vezes numa fase mais intermediária do jogo, acaba se dando um empate. Dessa vez foi ainda no primeiro tempo, né? O Sportivo Luqueno empatou com 30 minutos. Mas, como eu disse, um Grêmio diferente. O Mano Menezes deu oportunidade pro Ronald, como volante de titular, colocando um Bright White um pouco mais atrás, também jogando como falso 9, deslocando o Monsalve para a ponta, o que particularmente eu não sou muito fã. Eu acho que o Monsalve teria que ficar nessa posição que hoje jogou o Bright White, atrás do centroavante, né, que hoje foi o Matias Arezzo, que vem de uma semana conturbada também, com muitos torcedores pegando no seu pé, e com toda a razão possível. Afinal de contas, ele deu uma entrevista falando que fez de tudo para sair do Grêmio, para, não sei se exatamente se ele realmente fez isso ou se foi numa questão de fazer média com a torcida do Peñarol, do seu ex-clube, qual ele, tudo bem, tem todo o direito de ter carinho, mas uma semana já conturbada por essa questão extracampo também, e hoje perde um gol inacreditável, depois de uma jogada onde o Kiki Oliveira acaba finalizando, luta para ter um rebote, para tirar aquela bola do zagueiro que estava protegendo, e o Arezzo então acaba perdendo aquele gol com dois zagueiros ali em cima do gol, mas que ele dá um chute tão fraco, sabe, em vez de dar uma bomba estourar para tentar fazer aquele gol, ele acaba recuando, e depois ainda tenta fazer uma bicicleta, que quase faz o gol também, mas uma chance perdida para um centroavante que é uma oportunidade, aquela ali é uma oportunidade que não pode ser perdida, ainda mais num jogo tão importante como era esse pro Grêmio, que se ganhasse ficaria com a primeira posição do grupo já e teria uma tranquilidade para a próxima partida, né, para fechar essa fase de grupos da Sul-Americana. Não aconteceu, teve essa chance com o Arezzo, teve as chances com o Bright White, também teve um Kiko Oliveira tentando algumas finalizações, teve uma que infelizmente ele acabou já no segundo tempo, que ele acabou forando em bola, mas também era uma oportunidade próxima da goleira para tentar fazer um 2 a 1 pro Grêmio naquela altura. O Grêmio abre o placar muito cedo, né, com 6 minutos de partida, com aquele golaço do João Pedro, com uma pequena participação do Bright White, ele faz uma caneta, tenta fazer jogada individual, a bola volta pro João Pedro, que de primeira, de canhota, faz aquele gol. Um golaço, bem na verdade, né, eu até fiquei na dúvida primeiro se ele tentou cruzar aquela bola, lançar para alguém, mas é claramente uma finalização depois que eu olhei no replay. Mas, assim, uma pena o João Pedro ter sido substituído ainda no primeiro tempo para a entrada do Igor Serrote, que a gente vai falar também sobre, porque na minha visão, e acredito que de muita gente também, o João Pedro é o melhor lateral direito do Grêmio, disparadamente. Tem Igor Serrote e tem João Lucas também, mas o João Pedro, apesar dos problemas defensivos, ofensivamente ele é um lateral que contribui muito, e contribuiu muito especialmente naquele ano de 2023 com o Soares. Ano passado o time como um todo oscilou muito com o Renato, mas o João Pedro para mim sempre se destaca como um lateral muito positivo na maneira de jogar ofensiva. Ele é substituído então pelo Igor Serrote, que fica poucos minutos em campo, termina o primeiro tempo, volta pro segundo tempo, onde infelizmente ele é o filho da puta do jogador do Godoy Cruz, acaba dando aquele chega pra lá, que ele fratura o pulso, uma imagem até feia de se ver, e acaba substituído pelo João Lucas, né?
só pra gente voltar também, o Godoy Cruz empatou num lance ali com 30 minutos de partida, 29 alguma coisa para ser exato, naquela finalização do Altamira, e o Santino Andino acaba finalizando pra dentro do gol, né? Não, né, gente? O Volpe ele deu uma espalmada muito fofa, muito de mão de alface o que ele fez ali numa finalização que foi nele, mas que por algum motivo a bola bateu na mão dele e acabou entrando pro gol. O primeiro rebote que ele dá, tudo bem, já é um rebote que ele espalma pra dentro da área, mas, sabe, uma espalmada mais forte ali, claro que falar aqui do quarto é fácil, mas uma espalmada mais forte pra jogar aquela bola um pouco mais pra longe, pelo menos, pra afastar daquela zona de perigo tão grande como é ali, próximo da pequena área, acabou não conseguindo, depois vem a finalização do Santino Andino, então, e o Vamp acaba também de uma maneira frágil naquela bola, entrando com a bola para dentro do gol. Então, acho que ele tem sua responsabilidade sim, porque era uma bola plenamente defensável e goleiro tem que fazer milagre às vezes. Se bem que ele fez também, tá? Esse foi um lance que infelizmente acabou também ditando o rumo da partida, mas em outras oportunidades o Volpe foi, quando exigido, até foi bem, né? Numa oportunidade quando até estavam impedidos ali, ele fez uma defesa com o pé, depois com a mão. O Thiago Volpe, quando se precisou, ele até fez algumas defesas, mas no lance mais capital, ele não foi capaz de anular o gol do Godoy Cruz, tá certo? Na segunda etapa, então, o Grêmio até volta indo pra cima também, criando algumas oportunidades, tentando imprimir uma pressão. O Mano Menezes, percebendo as necessidades que o time precisava, colocou a Muso, que eu acho que entrou muito bem também, depois ainda colocou o Alisson, que também entrou de forma muito positiva, como vem entrando nos últimos jogos, e também o André Henrique, que acabou perdendo ali um gol que já estava meio sem ângulo, acho que ele deveria ter deixado aquela bola passar para trás, mas também não tinha como saber, numa jogada do Alisson lá pela ponta direita também. Mas o Grêmio mostra um time que tem duas alternativas interessantes no banco de reservas, em que em algum momento talvez, provavelmente, vão ser titulares. Ou pelo menos ganhar uma oportunidade, não sei como é que ficaria a situação do Kiko Oliveira, mas eu falo do Alisson e também do Amuso. Dois jogadores já mais de velocidade, de drible, de bom enfrentamento corpo a corpo para conseguir ganhar jogadas e criar situações de ataque. Eles fizeram isso hoje, infelizmente, por uma dose também de azar, o Grêmio não conseguiu fazer o gol do 2-1. E no final da partida tem um lance muito emblemático que novamente a gente como gremista vem sofrendo nos últimos tempos, que é a questão da penalidade. Como eu disse, eu já tô demorando para gravar esse vídeo porque os ânimos ficaram mais nervosos, falando palavrão na frente da televisão e gritando bastante de raiva, mas caramba. Novamente a gente vendo uma arbitragem que só nega um pênalti contra o Grêmio, dessa vez o Ronald sendo agarrado dentro da área pelo jogador do Godoy Cruz, que bem na verdade os jogadores do Godoy Cruz hoje pareciam que queriam levar os jogadores do Grêmio abraçados para casa, porque o tanto de falta que esse time fez de agarrar os adversários foi impressionante. Um pênalti no último lance da partida, já nos acréscimos, que o VAR faz a checagem, mas se chamou o árbitro não foi, né, gente? Houve decisão dele, enfim, de acabar o jogo naquela partida para não se complicar, apitar o jogo naquela altura, o final da partida para não se complicar, mas assim, um lance escancaradamente de pênalti, um agarrão dentro da área, que até no futebol brasileiro nem é muito comum dos árbitros darem, eles consideram aquilo quase que uma disputa de jogo, mas olhando o lance, o replay ali, a câmera focada naquele lance, é muito complicado você negar que aquilo ali é pênalti, e mesmo assim a arbitragem acaba sendo péssima nesse sentido, péssima. Infelizmente o futebol brasileiro na questão da arbitragem peca bastante, não só no Brasil, mas também na América do Sul como um todo. Uma pena, né, gente? E o Grêmio agora tem que se conformar com uma segunda colocação, a possibilidade de ser primeiro é baixíssima e deve ter que disputar os playoffs da Sul-Americana contra um time que vem da Libertadores. O que é ruim não só por ter que disputar contra um time que teoricamente pode ser mais forte, mas também porque infla o calendário do Grêmio, que é verdade, vai ter um tempo aí para descansar devido à parada do Super Mundial de Clubes, mas depois vai ser um jogo atrás do outro também, para compensar essa questão do calendário da parada do Super Mundial. E o Grêmio agora poderia ter duas datas livres, né? Vai ter que colocar 2 jogos a mais de mata-mata. Pau a pau para disputar quem é que vai passar para as oitavas de final da Sul-Americana. Uma pena, um constrangimento enorme para mim ter que ver o Grêmio empatando com um time pequeno, tendo que sofrer dentro de casa para se conformar com uma segunda colocação de Sul-Americana. Que tudo bem, ainda não é definitiva, mas com certeza vai ser isso. É uma semana muito complicada também pelo extracampo, pela questão das disputas aí com a administradora da Arena do Grêmio, que faz uma gestão péssima, convenhamos. O pessoal hoje ainda gravou cena dos banheiros lá vazando água. Enfim, bem complicado, né, gente? Mas é isso então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.